noite. Boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso movimento de conexão, promovido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. A ideia do movimento é trazer informações para nós passarmos por esse período da pandemia, enquanto advogados ou cidadãos, como que a gente se fortalece emocionalmente. E hoje, dando início à abertura com os convites das outras comissões, com muito carinho eu convidei o pessoal e o apoio da Comissão da Jovem Advocacia, através do presidente e da vice-presidente, doutor Vinícius e doutora Simone aqui conosco, trazendo então a nossa convidada, que é a Cristina Breve. Então, a Cristina é advogada sistêmica, pós-graduada em Direito Empresarial, pós-graduando em Direito Sistêmico pela Faculdade Novare e a Hellinger Schule, e idealizadora do Vivências Sistêmicas. Então, eu vou dar a palavra aqui para o doutor Vinícius e para a doutora Simone fazer as considerações iniciais. E ao longo aqui da nossa conversa, vamos tendo as interações. Pode ser? Doutor Vinícius? Sim. Bom, boa noite a todos, pessoal. É um prazer participar dessa reunião à distância, acompanhando a tecnologia, né? Estamos aprendendo bastante. Então, na verdade, eu estou hoje aqui também mais como um ouvinte aí da doutora Cristina, da doutora Roberta, e queremos aprender muito sobre direito sistêmico e, principalmente, lidar com os desafios, né, doutores? Então, eu acho que a nossa realidade dia a dia, a gente já enfrenta muitos problemas para resolver, geralmente problemas dos outros. Agora, estamos enfrentando mais situações aí, mas eu acho que a gente tem que encarar isso com bom humor e com disposição e vontade de fazer as coisas acontecer, né? Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa, doutora Roberta e doutora Cristina. Sensacional, muito obrigado e é um prazer. Obrigada. Doutora Simone? Olá, boa noite a todos e a todas. A nossa comissão se sente super honrada em estar participando e prestigiando esse assunto tão importante que é o direito sistêmico, ainda mais com a doutora Cristina, que já tive a oportunidade de ver uma palestra dela na UAB de Itaquera. Foi assim um dos meus primeiros contatos com o direito sistêmico e foi maravilhoso. Desde quando a doutora Roberta surgiu na UAB Itaquera, eu fiquei maravilhada com o direito sistêmico. É incrível, não só na nossa profissão, que exige bastante disso, como na vida pessoal, que nos engrandece muito. E agradeço em nome de todos a participação da doutora Cristina e agradeço o convite pela doutora Roberta. Espero que todos curtam muito essa live, porque ela vai ser super especial. Obrigada. Bacana. E só antes de você iniciar, Cris, passar a palavra aqui para a nossa vice-presidente da UAB Itaquera, que também sempre está aqui conosco. Boa tarde a todas, a todos. Seja bem-vinda, doutora Cristina. Só um minutinho. Gente, essa questão do home office, sabe? Aí rolou um chazinho, enfim. Muito bacana essa parceria com a pessoal da Jovem Advocacia, Direito Sistêmico, aí integrando as demais comissões. Isso era já um desejo antigo, e você vê, Roberta, as coisas vão acontecendo, a gente se pergunta como é que vai inteirar, né? Como a gente vai integrar com as outras comissões? E olha que oportunidade bacana, aí no decorrer da semana teremos outras, né, comissões aí participando e, assim, é um trabalho muito bacana, é um trabalho que toca a alma e esse é um dos objetivos, né, que sejam conversas leves, que sejam conversas para que a gente fique um pouco mais tranquilo, né, nesse momento todo. Então, vocês tenham excelentes falas e um encontro tocante aí para todos. Obrigada. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro.
com muita alegria, que aqui eu olho para a carinha de vocês no dia de hoje, num dia também de isolamento social, né? Todos nós aqui estamos nos adequando e nos ajustando a tudo que está acontecendo. E é muito interessante, né, que diante de tudo que está acontecendo, a capacidade que nós temos de nos adaptar às mudanças que surgem, a tudo que acontece, e também a possibilidade que nós temos de olhar para tudo que está acontecendo e inovar, né, criar. Eu não tenho muito hábito de participar de Zooms, né, assim, encontros pelos Zooms, e fazer vídeos, Instagram e tudo mais. E hoje eu falei, nossa, que incrível essa oportunidade de poder ver tantos rostos e levar um pouco da nossa experiência, falar um pouquinho do momento que nós estamos passando, trazer algumas reflexões. Então, diante de tudo que está acontecendo, diante da pandemia que está acontecendo, que é algo muito triste também, existe também o lado positivo da gente poder olhar para as nossas próprias questões, para o nosso dia a dia, para a maneira como nós exercemos a profissão, para a forma como nós lidamos com as situações dentro de casa, né? Eu até brinco que quantas pessoas estão pela primeira vez conhecendo a esposa, conhecendo o marido, né? Na verdade, reencontrando, eu diria, né? Porque estão todos os dias juntinhos. E no dia a dia, as pessoas trabalhando, na rotina do dia a dia, trabalho, né, amigos e tudo mais, acabam se vindo, as pessoas acabam se encontrando um pouco menos. E diante do que está acontecendo, estão todos juntos. Os próprios filhos, né? Então, muitas famílias, eu tenho criança pequena também, então vai para a escola, tem a rotina de escola e de repente está o tempo todo comigo, né, e com meu marido. E é até interessante que se alguém viesse me perguntar algum tempo atrás, Cris, o que você acha de fazer um home office, cuidar da casa, né, junto com o marido, e ainda, né, o tempo todo dividir as atividades, educando, cuidando do filho? Eu diria, impossível. Impossível, né? Como que eu conseguiria conciliar tantas atividades completamente diferentes, né, no dia a dia? E olha só onde eu me encontro, né? E acho que também a maioria de vocês, né, se ajustando, se adequando, e fazendo o que é, né? O que é cabível, né? O que é possível realmente. E é muito interessante, de novo, né, essa capacidade que nós temos de nos adaptarmos. E como é bom olhar isso com bons olhos, né? E aproveitar da melhor maneira o que também está acontecendo, se cuidar, né? Imagino que todos aqui também têm buscado formas de evitar, né, a propagação do vírus, que é algo muito sério. Mas, diante do que buscar nos estudos, estar mais próximo da família, lives, quantas lives estão surgindo? Um amigo meu outro dia brincou comigo, Cris, eu tenho medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, né? Porque tem muita informação também acho que é importante, é um momento que a gente também precisa ser visto, precisa falar, precisa compartilhar, porque nós não estamos naquele contato no dia a dia, né, lá fora. Então também surge essa necessidade de ter essa conexão. E é muito bonito esse trabalho do movimento, né, de conexão, que a Roberta está desenvolvendo junto com a comissão, com os demais integrantes da OAB de Itaquera, porque realmente é um momento de conexão com o outro e principalmente conexão com a gente mesmo. Diante de tudo que está acontecendo, quantos de vocês pararam, né, em alguns momentos para olhar para alguma questão que eventualmente não estava muito legal, mas diante da correria do dia a dia, deixava para lá. E agora está dentro de casa, e como fica essa questão? Então, é um momento muito, muito profundo de conexão consigo mesma, oportunidade. E é claro, tem dias que, como todo ser humano, às vezes, num dia que você não está legal, nem todos os dias você está sorrindo, feliz, e faz parte também, né? E isso é importante, olhar para isso e acolher também, com carinho, com amorosidade. Nem sempre nós estamos nos melhores dias das nossas vidas, mas diante do que o que está por trás disso? O que me faz ficar, né, às vezes triste ou chateada com uma situação? O que eu posso fazer para melhorar um pouco mais e lidar
com aquela situação, qual a oportunidade que ali eu encontro, né? E falando do exercício da advocacia, neste momento também de pandemia, também é um desafio enorme atuar hoje como advogado. Por que eu digo isso? Surgem diversas leis, né? A todo momento vão surgindo a medida provisória, decreto, lei, recomendações, né, no Ministério da Saúde, e as empresas, principalmente clientes, tanto pessoas físicas como jurídicas, nos questionam: o que eu faço? O que está certo? Que caminho eu sigo? Né? Acho que principalmente para vocês que são mais jovens, que estão iniciando a advocacia, e mesmo para quem já tem um certo tempo, é um momento muito desafiador para todos, porque ninguém tem uma resposta exata para onde tudo isso vai levar, como tudo isso vai resolver, ninguém sabe. Nós vivemos o aqui, agora, e diante do que vai acontecendo, nós vamos nos adaptando. E o que nos cabe fazer no papel de advogado nesse momento, ou se eu tenho uma outra profissão, se eu for um médico, se eu for um enfermeiro, psicólogo, o que cabe a cada um de nós fazer neste momento? É atuar de acordo com aquilo que é possível fazer. Nós, advogados, diante das leis que surgem, vamos estudando, passando orientações e levando, né, para o cliente a possibilidade de refletir sobre as decisões, né, que os clientes tomaram, quais são as consequências dessas decisões. Eu lembro que quando saiu a medida provisória, falando da questão da suspensão do contrato de trabalho, possibilidade de redução, né, do salário, eu vi muitas críticas a respeito disso. O propósito desse encontro não é a gente falar da legalidade da lei, se está certo, se está errado, se isso é bom, se isso é ruim, mas a gente olhar para o todo. Quando uma empresa te consulta, né, por exemplo, no meu caso, Cris, o que você recomenda em relação a este assunto? Não tem uma resposta fácil, né? Vamos reduzir o número de empregados, ou vamos suspender o contrato de trabalho ou interromper. Não é uma resposta fácil, uma decisão fácil para ser tomada. Mas, diante disso, a minha pergunta para esses clientes que me fizeram nesse sentido foi: qual é o propósito disso? Você está pensando nisso para chegar aonde? Né? Para onde você está olhando? Não necessariamente a pergunta para onde você está olhando, mas fazendo questionamentos para que o cliente pudesse olhar para aquela situação como um todo, porque uma decisão que é tomada no dia a dia de uma empresa, por exemplo, afeta diversas vidas, né? Diversas pessoas, e é algo muito maior. Estão todos interligados. Um funcionário, né, um empregado que eventualmente acaba se contaminando e continua trabalhando com medo de perder o emprego, por exemplo, ele põe em risco não só a vida dele, mas os outros colegas que também ali estão. E assim por diante. Então é algo muito delicado. É algo muito complexo para você dizer é certo ou errado. Então a empresa tem que fechar? É essa a sua recomendação? Hipótese alguma, porque se a empresa também não consegue se manter, qual é o próximo passo? Vai reduzindo cada vez mais emprego, até eventualmente chegar uma possibilidade de ter que realmente fechar, por realmente não conseguir exercer a atividade que ela vinha desempenhando. Então, nós todos aqui temos um grande desafio, porque muitos clientes nesse momento estão nos procurando para buscar orientações sobre o que fazer. Muitos deles também se colocam como vítimas da situação. A culpa é do Covid, né? É a culpa, sei lá, do governo. É a culpa de Beltrano, e assim por diante. E é algo muito maior. Todos nós fazemos parte do que está acontecendo, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, faz parte. E o que cabe a nós, advogados, que nós podemos fazer? Levar um pouco de consciência sobre as decisões que estão sendo tomadas, num âmbito muito maior, num âmbito realmente humano, num âmbito realmente da saúde, algo muito mais, não só do que a lei traz por si só, mas qual é a essência da lei. E quando nós falamos em essência da lei, na minha visão, é a relação humana, é o ser humano. E cada um também, obviamente, cada empresa, cada governante, cada pessoa vai ter as suas crenças, os seus valores de como liderar ou fazer algo.
E tudo bem também. É muito desafiador quando nós ligamos a TV, não sei, imagino você, enfim, eu tenho cada vez mais assistindo menos televisão, porque a todo momento nós somos bombardeados com notícias críticas, né, ao que está acontecendo, as decisões que estão sendo tomadas e tudo mais. Também o propósito hoje do encontro não é falar sobre a realidade do que está certo, do que está errado, mas é como seria cada um de nós olhar para o que está acontecendo e dizer, sim, está acontecendo, é assim. Esse movimento, né, fulano fez, tá errado aquilo, tá errado isso, esse movimento de reclamação que também mexe com a gente, quando a gente observa algo que também não mexe com a gente também, mas como seria olhar para tudo isso e sim, está acontecendo isso, mas o que me cabe nesse momento fazer? O que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir com o outro em relação ao que está acontecendo? No meu papel como advogada, no meu papel como esposa, no meu papel como mãe, no meu papel como filha, no meu papel como ser humano. Como eu posso? O que eu posso levar de reflexão em relação ao dia a dia? Um ponto bastante interessante que esses dias na empresa surgiu uma discussão, uma empresa que eu assessoro, Cris, se eu tenho um funcionário que está com suspeita de Covid, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, bom, se o funcionário está com uma suspeita, é melhor que ele fique em casa, né, por recomendação, para justamente, né, aguardar o momento, né, ficar um tempo lá restrito, ou ir para o hospital, se for o caso, mas proteger, né, os demais colegas e tudo mais. E aí ele fez um seguinte comentário: eu sou bastante preocupado com essa situação, porque eu fico imaginando se eventualmente alguém vir a falecer, se algo mais acontecer, imputar a responsabilidade para a empresa da escolha, né, ou não escolha, como alguns também olham, de continuar trabalhando. E quantas repercussões e quantas discussões vão surgir em virtude de tudo que está acontecendo, né? Eu vejo assim, em várias searas, né? Trabalhista, criminal, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Thaís Aires, que faz um trabalho excelente com violência doméstica, inclusive ela faz parte de um projeto lá em São Vicente, né? Se não me engano, não sei se é São Vicente ou Santos. Cubatão. 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 E nesse momento, o índice de violência doméstica está cada vez mais aumentando. E por quê? As pessoas estão dentro da própria casa convivendo. Eu até fiz a brincadeira no início, né? Antes os casais ficavam um pouco, né, seguindo a sua rotina de trabalho, de estudo, amigos, enfim, e nesse momento estão juntos. E como é estar junto? Como é se conectar novamente? Como é se relacionar? Então, e diante da violência, o quanto vão aumentar também, consequentemente, os trabalhos para os criminalistas. Então, assim, para todas as áreas, né, do direito, eu vejo muito, mas muito trabalho. Não é pouco não, mas é muito. Porque a gente não sabe para onde tudo isso vai levar, né? Como que vai ser amanhã. E também vejo uma grande oportunidade de cada um de nós se reinventar. Por exemplo, home office. No meu tempo na minha experiência, né, de vida como advogado, poucas vezes fiz home office, porque pensava, não consigo produzir tanto em casa, tudo mais. Enfim, cada um tem uma rotina. E hoje eu percebo como é possível e como a gente consegue se adaptar e funcionar. Estudo, né, faculdade, cursos. Atualmente eu faço alguns cursos online, mas eu sempre achei, não, precisa do contato pessoal, precisa, né, ir a um local para estudar. E hoje eu percebo, olha a possibilidade de realmente mais dinâmica de você ter um contato, né, para fazer um curso online. Mesmo encontro com os amigos, às vezes no dia a dia da correria que nós vivemos, né, eu tenho vários grupos com amigas, vamos nos encontrar, e fica, né, vamos marcar de nos encontrar, e fica, né, e troca mensagem de tal. De repente um Zoom, poxa, pelo menos para você olhar para as pessoas, ver como elas estão e ter esse momento, essa conexão, é algo importante, já é gostoso.
Não que o contato pessoal não seja importante. Eu imagino que todos vocês estejam com saudades, né, de abraçar os amigos, pai, mãe, as avós, né, principalmente as pessoas que têm algum problema de saúde, que nesse momento a recomendação é de nós evitarmos. Eu estou morrendo de saudade, né, de abraçar minha mãe, abraçar meu pai, mas estou evitando. Então, assim, é importante o contato pessoal, sem sombra de dúvida, mas também neste momento eu percebo o quanto nós podemos caminhar em relação a outras formas de atuação dentro da advocacia e na rotina do nosso dia a dia de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais leve. Quem disse que ficar em casa é ruim? Né? Eu até brinco, porque a gente às vezes vê, é ruim ficar. Por que é ruim ficar em casa? Você está protegida, você está no seu lar, né? Ressignificar isso, né? E não buscar lá fora a resposta porque está dentro de você. O que realmente está ruim? Ficar em casa ou ficar consigo mesmo e com as pessoas com as quais, de uma certa forma, você escolheu conviver, né? Para quem mora com os pais ainda, para quem casou, ou quem mora sozinho, enfim, com as pessoas do seu dia a dia. E diante de tudo que está acontecendo, algo muito importante que eu trago para vocês, principalmente para aqueles que querem conhecer um pouco mais do direito sistêmico, né? É uma grande oportunidade também de a gente conhecer. No final, eu vou indicar 2 livros que, inclusive, eu sempre indico, né, nas oficinas, palestras, eventos que a gente tem oportunidade, que eu gosto bastante, que pode trazer um pouquinho desse lugar para vocês. O que é muito importante é a nossa postura, né? Quem teve a oportunidade de participar de alguma palestra, alguma oficina que eu já fiz em relação envolvendo, né, o tema específico, né, do direito sistêmico, para mim, Cristina, tudo começa com a sua postura em relação ao que é, né, a situação que chega até você. Quando você olha para uma situação, como que você fica? Como que você se sente? De que lugar e de que maneira você olha? Você se sente igual? Você se sente menor? Você se sente menor, igual, maior? Como que você se sente diante dessa situação? E o que você faz com isso? E assim é em relação aos nossos clientes. Quando o cliente chega até você, você olha para ele, sim, né, ou escuta o que ele está te trazendo e você se sente maior pelo fato de conhecer um pouco mais a lei ou ter vivenciado, de repente, algo similar, ou você apenas se coloca no lugar do advogado, escuta e traz, né, à tona, né, o seu conhecimento jurídico e a sua experiência em relação a determinado assunto. Ou, eventualmente, quando chega um cliente até você olha para ele e fala, nossa, coitado, olha só a situação. E você quer salvá-lo daquela situação e você sente junto a emoção e você quer resolver. Como que você age, né, diante dessa situação? E isso é algo muito importante, porque de acordo com a forma como nós conduzimos, nós olhamos, nós conduzimos cada um de nossos casos na vida profissional e também na nossa vida pessoal. Por isso também é muito importante a gente olhar para a forma como nós atuamos dentro da nossa própria casa, né? Que é um espelho. Antigamente eu ouvi um ditado, quando você chega no trabalho, você deixa, né, tudo que você aprendeu em casa. E vice-versa, né? Já chegou em casa, se deixa no trabalho tudo aquilo que você vivenciou. Eu, Cristina, acho impossível. Eu sou uma pessoa só. Não consigo separar Cristina trabalho, advogado, Cristina casa. Claro, né? Há momentos em que dentro da sua casa você vai lidar com coisas do seu dia a dia, mas e no trabalho, mesma coisa, em relação ao trabalho. Mas você é uma pessoa só, não tem como. Mesmo quem tem 2 nomes, tá? Como eu, como alguns aqui, o Vinícius. Mesmo para quem tem 2 nomes. Roberta também tem nome composto. Mesmo para quem tem, eu até brinco, né? Você é quem agora, né? Cristina ou Samara, né? Quando me apresenta, né? Como que eu vou me apresentar? Mas somos um só,
Então, assim, como é importante nós revisitarmos a nossa postura, né, em relação ao cliente, em relação à nossa vida e em relação ao que está acontecendo. E aí eu trago à tona uma reflexão. Como vocês olham para o que está acontecendo? Com dó? Se sentem melhores por terem a oportunidade, eventualmente, de estarem em casa ou conseguirem se ajustar, não irem ao trabalho, né, ficar um pouco mais isolado? Se sentem pior? Se sentem tranquilos? Como vocês se sentem? Isso é algo muito profundo, gente. Olhar para o que está acontecendo não significa que nós não solidarizamos com o que está, né, surgindo, com muitas pessoas que estão morrendo, com todo. Mas como você fica, né, diante disso? E o que você faz com isso? E esse mesmo olhar e essa mesma percepção que você tem para o que está acontecendo, pode ter certeza que é a mesma percepção que você tem com os clientes, tem na sua vida. E o que você pode fazer de diferente, o que você está aprendendo com isso, o que está acontecendo, com os conflitos, com os... Eu até brinco, né? Ah, fica em casa. Agora eu estou em casa, né? Enfim, né? Para quem estava saindo bastante, e estudando, enfim, do dia a dia, opa, de repente eu tive que parar. É o que tem para hoje. Foi fácil no início? Não, não foi. Mas tudo bem. Também eu acolho isso. E prossigo. O que não foi fácil, né? Qual o movimento? O que aconteceu ali? Eu estou trazendo essas reflexões para vocês, porque tudo isso, quando a gente fala em postura, em como a gente olha, em como a gente conduz, tudo isso reflete, né, a maneira como nós somos, o que nós fazemos. E quando a gente fala em direito sistêmico, é justamente o primeiro pilar que eu falo aqui no direito sistêmico é olhar para você. Como é que você vai conseguir conduzir um determinado caso, principalmente um caso, vamos imaginar um caso bastante delicado, né, com muita dor, com muito sofrimento, se você não tem bagagem interna para caminhar com aquela questão, com aquela situação. Se você se envolve com uma situação, como é que você ajuda alguém se você se envolve com a situação, né? Se solidarizar é uma coisa, mas se envolver com a situação é diferente. Você se emaranha. E a partir do momento que você se emaranha com aquela situação, você já não consegue mais ajudar. Você deixa de ser advogado. E muitas vezes os meus amigos aqui, que também estão estudando direito sistêmico, já sabem qual é o próximo caminho quando eu me torno pai, me torno mãe do cliente. Ele vai embora. E não me paga. E não sai reclamando de mim. Não sei se alguém já teve alguma experiência nesse sentido, mas é um movimento. E aí você fala assim, eu fiz tudo para aquele cliente, ele me ligava, eu atendia, filho da mãe, né? Pois é, você fez tudo. Tudo que não deveria ter feito, na verdade. Né? Você saiu do seu lugar como advogado, né? Ou se você tiver uma outra profissão, daquela outra profissão, e, consequentemente, ele foi buscar aquele profissional que ele procurou. Simples assim. Então, a todo momento, assim, eu sempre chamo a atenção, quanto é importante nós olharmos para a nossa postura, olharmos, né, o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nos envolvemos. Quantas vezes eu também saio do lugar, sou ser humano, né? Às vezes chega alguma situação, e se é uma situação eventualmente me toca, eu falei, opa, aí tem. Aí eu olho, se tocou alguma coisa, né? A Rô tá até balançando na cabeça, que outro dia até conversei com ela sobre o nosso... Aí tem, é meu. E o que está acontecendo aqui? Para onde... O que esse sentimento, o que essa emoção, para onde ela está me levando? É um presente. Na verdade, esse incômodo, né, essa situação é um presente, uma oportunidade de olhar para alguma questão dentro do meu sistema.
o problema, o conflito, nunca é do outro. É sempre meu. Se cada um de vocês tem uma situação e vocês falam, o cliente é isso, o problema é sempre da pessoa, nunca é do outro. E isso é interessante que logo, eu lembro que no início do curso, né, de Direito Sistêmico, eu comecei a ver essas questões, como assim, né, a culpa é minha, não é do outro, né, porque a gente tem esse hábito de transferir, né, de buscar resposta no outro, de culpar o outro, e agora sou eu, o negócio é comigo? Pois é. Realmente, se alguma situação que chegou até você te incomodou, te deixou indignado, é contigo. Olhe para isso. Se quiser, claro. Né? Se você quiser aprender algo com isso, olhe para isso. E olhe com amor. Também esse é um ponto importante. Às vezes acontece uma situação, eu falo por mim, poxa, por que eu não senti diferente? Por que eu não pensei diferente? Eu sou muito crítica, né, em relação ao meu dia a dia. Eu até brinco, né, eu até falo, né, pelo fato de ser virginiana, né, então com ascendente em virgem ainda, sou crítica ao quadrado, né, então eu realmente me questiono muito em relação à situação. E eu tenho aprendido a cada dia a me acolher mais do que é. Foi o que foi possível ali, tudo bem. E faz parte. Ô, Cris, até trazendo para reflexão aqui, o Eliandro, que faz parte da diretoria da UAB, ele também está presente, e ele fala aqui, né, que tem um livro do Paulo Vieira que fala um pouquinho sobre isso, uma correlação à autorresponsabilidade, né? Então, talvez o termo, talvez nem culpa, mas qual é a minha parte nisso, né? Autorresponsabilidade, né? Bem Exato. bacana. E como é importante levar essa consciência para os clientes que chegam até nós. Quando o cliente chega, não, porque aconteceu isso, porque fulano é errado, o outro é sempre errado, né? Quando chega um cliente, chega, né, muitas vezes, a maioria das vezes, né, com raiva, com razão, né, sempre tem razão, e buscando quem? Alguém para salvá-lo daquela situação, né? Buscando um salvador. Qual é o nosso papel? Nos colocar no lugar de advogados, não de salvadores. É muito pesado ser salvador. Imagina, se é para resolver as nossas próprias questões, dependendo da situação, já é algo, né, um pouco pesado, um pouco delicado, quem dirá cuidar do outro? Quantos de vocês já ouviram ou já usaram essa expressão? Fui dormir e levei o cliente para a cama. Sim, porque na hora que eu deitei fiquei pensando no caso, o que ele me falou, o que aconteceu, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não vou fazer. Mas no dia seguinte faço a mesma coisa, né? E não reclamo de novo. E aí vai, né? Aquele ciclo vicioso. E aí o que me cabe? Parar. Respira. Ô, Cris, e agora trazendo aqui para o pessoal da Comissão da Jovem Advocacia, eu já me formei um tempinho aí, enfim, já tem alguns anos, e eu lembro que na minha época, né, quando eu estudei, advogado bom era aquele advogado que brigava, enfim. Eu sempre falo, Hollywood tem um fator aí muito grande nesse sentido, né, porque mostra aqueles tribunais, enfim. E como que é hoje, né, doutor Vinícius e aí a doutora Simone, trazer um pouquinho dessa perspectiva hoje do jovem advogado, né, desses jovens que... E quando a gente fala jovens, às vezes a gente encontra profissionais que já estão com uma idade, que têm idade, mas são recém-chegados na advocacia. E aí eu queria ouvir um pouquinho do doutor Vinícius e da doutora Simone, até porque esse é um novo olhar, né, essa postura sistêmica, né? Doutores, é um assunto bem delicado, né? Eu percebo o seguinte, a gente precisa enxergar a diferenciação entre a amizade, né, que a gente tem pessoal, com os nossos amigos do dia a dia, com a relação profissional do cliente. Porque senão a gente corre o risco, sim, de projetar uma expectativa muito grande e também se frustrar quando não é correspondido, digamos assim, né? Eu já ouvi muitos colegas falando assim, poxa, eu me sinto até mal, as pessoas só me procuram quando tem algum problema. Falou, que ótimo, você é um advogado. A gente a nossa profissão é auxiliar essas pessoas.
É claro que a gente percebe que tem pessoas que são assim extremamente combativas, isso em se tratando do cliente, né? Que encontram realmente, querem encontrar, né, culpados em todas as situações. Acho que todo mundo aqui que deve estar ouvindo já deve ter se deparado com alguma situação que o cliente falou, não, esse juiz está pegando no meu pé, essa juíza, ela tem algo contra mim. E às vezes eu falo com o cliente, puxa, mas o juiz tem 5.000 processos para julgar, ele nem vai lembrar do seu nome, fica tranquilo, tá? Então, assim, eu acho que é uma questão de moderar, né? É uma questão da gente saber o lugar que ocupa. O advogado, ele não é um psicólogo, a gente não consegue, a gente não é preparado, né, para isso. Eu acho que o psicólogo é até um pouco mais complicado. A gente consegue entender uma lide, um processo, a gente consegue prever, né? Agora, a relação humana é difícil, hein? E isso é bem complicado. Mas você percebe que tem uma mudança de paradigma do pensamento hoje da jovem advocacia? Eu percebo, doutor, assim, o jovem ele está próximo ao cliente. Os clientes que buscam o jovem advogado se sentem bem acolhidos quando tem um atendimento, até porque nunca é um processo, né? É sempre uma relação de confiança que você tem com o cliente. Então, é necessário a gente ter a confiança nele, assim como ele na gente, mas é importante delimitar, né? É importante você acompanhar, mas entender, olha, no final das contas, realmente eu estou tratando de um processo, eu estou tratando de uma situação. Agora, o cliente é quem assume o risco, né? Nós estamos lidando com uma atividade. O cliente, eu acho assim importante uma relação de transparência, sabe? O cliente ter uma noção dos riscos que ele tem e uma noção clara. Não adianta a gente também, né, vender algo que não existe para o cliente, porque amanhã ou depois ele vai voltar para a gente e cadê resultado? E a gente não tem como vender um resultado, né? Nós estamos trabalhando no caminho. Então, acho que mais ou menos por aí. Aproveitando o ensejo que o Dr. Vini comentou, eu acho que o maior problema atualmente não é só da jovem advocacia. A jovem advocacia, quando ela inicia o trabalho, ela inicia com muita vontade. Então, o primeiro processo é aquele processo que quer ganhar, que quer ter o melhor atendimento do cliente. Isso atrapalha um pouco pela comunicação, porque o WhatsApp hoje, o cliente ele não tem noção de horário de atendimento, ele acha que você tem que responder às 10 horas da noite, no feriado, no sábado, no domingo. Em certos casos, né, somente o criminal, é importante, mas em outros não. E o que interfere hoje a advocacia é a questão da tecnologia, que ela é muito boa em um sentido, mas em outro pode atrapalhar um pouco. Porque se você já não, você está preocupada com o prazo, o cliente te manda uma mensagem 10 horas da noite e você olha aquilo, acabou seu sono, né? Então, a jovem advocacia, nesse sentido, da tecnologia é complicado, mas não é só a jovem, né? Eu acho que isso interfere em todos os outros profissionais e em outras áreas também, né? Porque agora o acesso está muito fácil para você falar com todo mundo. Então, isso que atrapalha. Mas é ter o equilíbrio, que o Dr. Vinícius falou, é ter equilíbrio e saber separar horários, saber separar, ter uma conversa transparente com o cliente e não trazer o problema dele como se fosse o seu, você é só o profissional. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Os clientes que geralmente chegam, né? Vou perguntar para você, doutora Simone, que chega até você. A possibilidade de buscar uma conciliação ou de olhar para uma mediação, isso, você chega a abordar isso com o cliente? Como que é isso? Porque esse é um ponto também bastante importante. Como... Eu tenho 5 anos de formada e na faculdade iniciou, naquela época, a falar sobre conciliação, sobre arbitragem. Eu sempre gostei de tentar conciliar em todos os meus processos. A primeira coisa
antes de entrar numa audiência, era conversar com o advogado da parte contrária. Era tentar ligar, mandar um e-mail, porque, na minha opinião, em muitos casos, é a melhor forma, porque não depende só de nós, depende da duração do processo, depende... Hoje em dia, quem imaginou que ia ter uma quarentena, que o Brasil e o mundo ia parar? Os processos não tem como seguir em frente, né? Então, eu acho que atualmente a conciliação está muito mais ativa, principalmente para os jovens advogados, porque teve incentivo com o Sejusc, teve incentivo com algumas das matérias, e eu penso ser o caminho. Aproveitando, o doutor Luiz... Isso, eu ia falar. Questionamento aqui. Gostaria que vocês falassem... Primeiro, obrigada, doutor Luiz, por participar. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o relacionamento do advogado e o seu amigo que é cliente. Como pode ser feito o trato da cobrança de honorários, que muitas vezes ele não sabe diferenciar a amizade versus profissional? Olha, uma pergunta bastante intrigante. Eu brinco que amigo meu, dependendo do grau da amizade e dependendo do assunto, eu indico outro amigo para atendê-lo. Por quê? É muito delicada essa questão de assessorar amigos, parentes, nossa, pai, mãe, filho, tio, tia, enfim, seja quem for. É muito delicado, né? Porque por mais que você tenha o conhecimento jurídico e você queira, né, você está ali disponível para trazer uma informação jurídica, a pessoa do outro lado já não te olha só apenas como advogado ou advogada, né? Ela que já quer um conforto, já quer um conselho, foge, né, da seara jurídica. É muito delicada essa questão. Então, Cristina, eu faço assim e recomendo também a quem me pergunta para os casos, dependendo do grau da amizade, no caso, não atuo. Eu realmente recomendo um amigo. Da mesma forma, por exemplo, com relação às constelações familiares, né, que é uma outra questão também que surge muitos questionamentos em relação a isso. Clientes que chegam até você, que eventualmente estão abertos, né, para olhar para determinada questão, sob o olhar da constelação familiar. Você reconstela? Não. O que eu questiono o cliente, o que eu proponho para o cliente é olhar para o campo. Então, eu eventualmente utilizo o que eu tenho ali no momento, pode ser bonequinhos, papel, caneta, o que tiver, para apenas olhar, né? Eu faço um convite para o cliente olhar para aquela situação que trouxe ele até mim. E ponto. Mas não a constelação por si só. Por quê? Eu estou ali no papel de advogada e não de consteladora, né? Então, se ele realmente quer fazer uma constelação, indico uma outra pessoa, uma consteladora que pode auxiliá-lo. E nessa ida a um constelador, posso ir? Posso, né? Até para ter um olhar em relação àquele caso. É uma escolha, não é que também eu tenho que acompanhá-lo. Posso ir. Tanto é que tem pessoas que escolhem também não ir para não ter essa mistura, né? Para diagnosticar o que o constelador falou com o caso e tal. Também, enfim, fica a critério, né, do advogado, da pessoa em relação ao caso. Mas voltando para a questão aí da relação, né, quando são amigos, parentes e tudo mais, cada um no seu lugar. É isso que eu recomendo e é isso que eu pratico, enfim. Eu acho que é legal trazer essa reflexão também, e pegando um gancho aí do olhar sistêmico e da advocacia, a gente fala que, por exemplo, eu sou facilitadora de constelação familiar, mas eu não faço a constelação nem do meu marido, nem da minha filha. Por quê? A primeira relação que precisa ser preservada é a relação de convívio. Então, família, amigo muito próximo nos tira muitas vezes, e aí depende de um trabalho, depende da matéria, enfim, nos tira o centramento de realmente buscar aquele lugar de isenção para tratar aquele assunto. Então, quando a gente olha pela constelação familiar, essas pessoas não estão aptas, porque o primeiro momento, o primeiro
a primeira relação é a mais importante. Então, é de mãe e filha, de esposa, de tia, enfim. Essas são as relações primárias. E na advocacia, a gente acaba tendo, às vezes, essas questões também, que dependendo da proximidade, isso afeta eu olhar para um todo. Igual o médico não pode operar um familiar ou alguém nesse sentido. Então, o que às vezes a gente percebe, doutor Luiz, é que a proximidade nos afeta nesse contato e realmente nos tira as possibilidades de olhar de forma mais ampla. Mas isso também não é impeditivo, né? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que é essencial no início de um contrato com o cliente estabelecer as regras, né? E quando a gente estabelece essas regras, então, olha, cliente, você vai me mandar mensagem tal horário, né? A partir daquele momento, eu já não vou mais atender, né? Então, mandou a mensagem às 22 horas, cabe a gente ter a organização para não olhar, para não ficar, ai meu Deus, eu preciso lidar com isso, como não responder para o cliente. Então, é o que a gente fala, é aquele acerto primário. E mesmo a relação com quando a gente tem a proximidade. Se você conseguir fechar um acordo com esse cliente, falando, olha, a gente vai separar família, amizade, essa é a relação, existem casos que eu, particularmente, já advoguei para conhecidos ou para amigos e não tive nenhum tipo de problema. E aí a gente sente, né? Qual é o meu lugar? Foi o que a Cris falou. Qual é o meu lugar nessa relação? Eu vou, de alguma forma, ficar afetada com o resultado? Vai afetar a nossa relação? Então, o Bert Hellinger já falava isso, né? A nossa relação primária é a que precisa ser preservada. O Renato Bertatti também fala muito isso. Ele fala, para mim vale muito mais a sua amizade e me manter nesse lugar de amigo, ou me manter numa relação saudável com a minha mãe, com meu pai, ou com qualquer outra questão. E isso entra totalmente na postura sistêmica. Né? E até aproveitando um gancho, né, que a Roberta está comentando em relação a advogar para a família, imaginem vocês advogando para os pais de vocês. Percebam como é isso para vocês. Como fica seu corpo em relação a essa situação? Quando seu pai ou sua mãe traz, filho, resolve isso para mim. Como que é para vocês? Pesado, não é? Vocês já têm a resposta. O Julián acho que quer falar, pessoal. Oi, Julián. Eu tive a experiência, acho que foi em 2012 ou 2013, fazer um despejo para minha mãe do inquilino que ela tinha. É duro, porque ela não te olha como advogado, ela te olha como filho. E sabe aquele cliente que você dá toda a premissa, todo o caminhar, e ele não confia em você e vai ficar perguntando até para o tio do açougue, que está na fila do açougue, não para o açougueiro, para quem está ali comprando carne, e que ela não conhece, ela vem com um novo... Não, enfim, a gente teve aí um deferimento, o processo foi super favorável, mas é uma situação que eu falo não, sabe, assim, e hoje minha família, acho que faz uns 9 anos que eles estão tentando que eu faça o inventário da minha avó. E eu tô correndo assim, ó, e também não tem muito o porquê de fazer ou não fazer, dá para enrolar, mas eu tô num cenário que já indiquei meu chefe que eu fiz estágio, enfim, assim, é uma coisa que eu estou tentando não fazer porque entra naquela confusão, né, de receber, de dar, e entra no bolo, então... Assim, existe a confusão de papéis, né, acaba tendo realmente a confusão de papéis. E não tem como desmisturar. Foi como a Cristina logo no início falou, eu não consigo ser uma pessoa no trabalho e outra, eu levo todas as minhas dinâmicas para todos os lugares. Então, é natural, eu já tive casos de colegas assim, que o pai, com a filha advogada, vinha e perguntava para mim, e você fica também na saia justa, porque é sua amiga, mas porque essa relação de proximidade, às vezes, acaba realmente... complicando. O doutor Eliandro falou aqui que quando ele recebe a mensagem, ele faz questão de visualizar, mas não responde. Eu já tive a experiência de tirar esse negócio de visualizar, né? Eu não visualizo, eu não respondo, mas no meu contrato de prestação de serviços, como eu não atuo na área criminal, eu coloco em atendimentos fora do horário de expediente, tem um valor. E aí, quando o cliente pergunta, ele fala, como assim?
você vai me cobrar se eu mandar uma mensagem no sábado? Eu falo, não, cliente, eu sei que você não vai me ligar para algo que não seja realmente, extremamente fundamental para a sua questão. Nunca tive problema. Nenhum cliente depois disso ligou mais, né? E é possível, né? Porque entra como consulta, fora do horário é consulta, né? Na ótima dica, Rô, perfeito. Porque realmente, se você não coloca as regras do jogo desde o início, e se você não falar nada, né, em relação ao horário, tá livre, né? De uma certa forma. Porque eu tenho brinco, né? O que é bom senso? Né? E o que é urgente? Para cada um, bom senso e urgente é algo, né? Pode ser diferente. E às vezes o cliente, na maioria, inclusive, eu tô ansioso, né? Pode aguardar no dia seguinte, mas não, né? Aí a advogada tá lá, vou ver se ela responde, manda. Aí jogou lá a isca, a gente cai. Aí olha lá a mensagem 10 horas da noite e aí vai dormir com o cliente. Ah, que delícia. Mas cabe a nós botarmos o limite, né? Como sempre, a dificuldade, o conflito é nosso. Por que eu não consigo resistir e eu preciso olhar aquela mensagem? Esse é um ponto importante, né? É uma reflexão também. Por que eu tenho que mudar a opção do WhatsApp para a pessoa não saber que eu li? Eu já fiz isso também, né? De tirar. Mas depois eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Na verdade, se eu li e acabou. E eu não respondi. E ponto final. É que eu particularmente não gosto, né? É que não foi nem com o cliente. Eu tive um problema com uma outra pessoa, que ela viu que eu visualizei. Chegou 8 horas da manhã da minha casa, eu não tinha falado que poderia vir, entendeu? Eu falei, não quero mais esse negócio de visualizar. E aí eu acabei tirando. A doutora Isabel quer falar, pera um pouquinho. Sim. Pode falar. Que aí a gente... Só complementando aí tanto a fala de todos vocês, e até mencionei, né, nos comentários, a Jovem Advocacia tem uma insegurança que é o início mesmo. Quando você vê essas mensagens, você quer responder e aí você quer demonstrar para o cliente que você está ali, que você está atuando, no caso. E assim, muitos advogados que já estão na estrada acabam também tendo essa ansiedade. Mas deixo aqui uma dica. Se você faz aqueles relatórios, ou pelo menos passa de tempo em tempo para o cliente como está o andamento processual, não tem por que estar te perguntando sempre. Então, você vai... Na verdade, ainda que ele seja ansioso, você não vai pegar para si a ansiedade do outro. E ainda que você veja aquela mensagem... Pode falar. E aí, ainda que você não veja, você vai olhar a mensagem, enfim, ou a ligação, mas você vai ficar tranquilo se naquele momento não é apropriado para responder depois das 8, depois das 9, e aí conforme a realidade de cada um, porque você sabe que o trabalho ele está sendo feito e você está dando feedback para o cliente, porque quando você dá o feedback também você corta aquela ansiedade. Mas tem pessoas que serão ansiosas de qualquer forma. Eu tenho clientes que me mandam mensagem a cada 2 dias. O andamento do processo. Então, assim, a gente precisa se educar, na verdade. Se educar para ter isso em ordem, para de repente ter um software aí e tem alguns gratuitos, né? Para acompanhar os processos e talvez tire essa... Aí se você estiver organizado, a mensagem é essa: se você estiver organizado, a ansiedade do outro você não vai pegar, porque a gente entra na ansiedade quando a gente não está com a coisa pronta. Se aquilo é do outro, vai chegar um momento que ele vai ter maturidade para entender que você não vai responder. E não porque o serviço não está feito, é porque não é pertinente naquele momento, né? Então, talvez seja alguma dica para quem está... É uma dica, né? Para quem está iniciando na advocacia. Isso é perfeito, doutora, mas tem algo que a gente fala no olhar sistêmico, que a gente fala que o cliente chega na nossa ressonância, né? E é muito interessante, porque quando nós pegamos esses clientes ansiosos, a gente começar, como a doutora Cristina falou, a se perceber, né? E lógico, essa cláusula que eu coloquei no contrato não foi logo no início que eu me formei, né? Nem existiu, gente, nem existiu o WhatsApp quando eu me formei, tá? Enfim, não tinha tudo isso. Então, é algo novo, mas de qualquer forma, lógico que esses medos no início é natural. E talvez esse olhar da postura sistêmico seja tão essencial para todos, né?
seja em que lugar esteja. Vamos ver aqui. O Dr. Celso está falando que ele colocou o WhatsApp Business. É Business que fala? A Cristina fala. É isso assim? Business, é? Business. E inclui o horário de atendimento. Interessante que acabou me disciplinando. Olha lá, que bacana. E os clientes e amigos. Sim. Sim. E pegando um gancho que você falou, na verdade, assim, os clientes realmente eles vêm em ressonância. Não tem outra explicação. Conforme a gente vai tendo mais consciência da forma como nós atuamos ou queremos atuar, a gente vai mudando a nossa trajetória, o perfil dos clientes também vai se modificando. Isso é muito interessante. Então, diante do como eu lido, como eu sinto, como eu lido com uma determinada situação, o meu entorno se modifica. Com o passar do tempo, vocês vão, enfim, acho que principalmente quem já está há algum tempo atuando, vão perceber isso. Porque eu me modifiquei. Então, eu modifiquei o meu entorno. Então, aquele cliente que eventualmente chegava até mim num determinado perfil, né, de ansiedade, de buscar um salvador, se de repente eu olhei para aquilo, eu modifiquei, né, trouxe para a consciência, né, aquilo que ele me trouxe, e mudei, né, minha postura, não digo que não virá nunca mais, não é isso, mas a probabilidade de chegar é bem menor, né? E isso aos poucos vai se modificando, é algo muito interessante, né? Que eu percebo. Vocês percebem isso também, doutora Simone e doutor Vinícius? No trabalho de vocês, a questão de mudança, de quando vocês se formaram, hoje vocês vão percebendo que esses clientes mudaram, mesmo eu acho que vai amadurecendo, né? Não sei. Eu percebo... Doutor Vinícius, pode começar. Imagina, sim, pode falar. Eu percebo que as indicações também de clientes começam a ser do mesmo perfil. Porque você trabalha com um cliente, você pega uma experiência legal com ele, tem uma experiência legal com ele. Aí ele vai indicar o amigo dele, que ele também tem o mesmo perfil. Alguém da família que também tem o mesmo perfil. Aí é uma cadeia. Eu acho que você vai se identificar com a minha advogada, eu gosto dela. Vai uma cadeia e você acaba disciplinando seus clientes e você mesmo, né? Como vocês mesmos disseram que isso acontece. Só voltando a um assunto que a doutora Cristina falou, olha, indica para, no caso de algum cliente ser próximo, amigo ou família. Se você quer realmente fazer o processo dessa pessoa, vai ter dificuldades. Mas você pode indicar um advogado e falar assim, ó, estamos em parceria nesse processo. Qualquer coisa, você fala com esse advogado. Eu tô dando uma assistência, mas não tão próximo, se você quer mesmo fazer parte desse processo. Então, você pode indicar para outro profissional, ou você pode, estamos em parceria. Eu acredito que seja uma solução quando você quer muito fazer o processo desse colega. E era só esse comentário que eu te falar. Pode falar, doutor Vinícius. Só um comentário também, né, com os colegas. Eu tenho percebido o seguinte, é muito importante, sempre, em qualquer caso, seja amigo, seja quem for, né, no início da advocacia, realmente as pessoas que nós vamos iniciar a defesa quase sempre são amigos ou parentes, né? Eu faço minhas palavras dos colegas aí que sempre que possível, se houver a possibilidade de evitar um cliente da família, é a melhor coisa que se faz. Até porque, como a doutora Cristina falou, nós carregamos esse emocional, né? Como o doutor Julián falou, ele vai ver a gente como filho, como irmão, como primo, não como um advogado em si. Então, sempre que possível, e aí complementando com a doutora Simone, essas parcerias são excelentes. Quando eu tenho algum caso assim, eu falo, olha, eu vou conversar com o meu colega, porque ele é especialista na área, e para resolver esse problema, olha, eu não conheço ninguém melhor do que essa pessoa para atender. E sempre fazer o contrato e ter um momento, eu costumo fazer isso com todos os clientes que eu tenho aí, de ter aquele momento solene.
Porque às vezes é um amigo nosso e você está conversando com esse amigo num futebol no final de semana ou tomando uma cerveja, ele fala, olha, você vai olhar meu processo? Eu falo, não, eu posso fazer a defesa do seu processo, mas vamos lá, na segunda-feira a gente senta e já prepara aquele combo, né? O contrato de prestação de serviço, a procuração, quando é o caso, a declaração de hipossuficiência, toda a papelada e olha, esse funciona para isso, é assim assado. A questão do WhatsApp, sempre que possível colocar. Tem alguns clientes que são mais tranquilos e tal, mas tem realmente aquele que se você não responder, ele te liga uma, e te liga duas, e te liga três. Eu tenho um cliente que é um familiar, e aí ele me liga, e se eu não atendo, ele liga para minha esposa para perguntar o que aconteceu. Então é muito difícil, é muito difícil. Mas adorei, liga para a esposa. Liga e cadê o Vinícius? Ele não responde o WhatsApp? Meu Deus do céu, são 8 horas da noite, eu nem sei onde é que está meu celular. Então, quer dizer, realmente, quando é muito próximo, é difícil. Mas aí, dando a dica aí para o Dr. Luiz, tenha um momento de você sentar na mesa com o cliente. Eu sei que é difícil, porque num primeiro momento a gente acha que ele não vai gostar, ele não vai se sentir confortável. Mas no dia a dia da advocacia, eu percebo o seguinte, quando eu passei a fazer isso, como as doutoras falaram, doutora Cristina, doutora Roberta, você muda a postura, automaticamente o cliente começa a mudar com você. Porque passa uma sensação mesmo de profissionalismo. Olha, eu estou fazendo esse processo. Mas para que nós vamos sentar, Vinícius? Nós vamos sentar para definir a estratégia do seu processo. Mas o meu processo é super simples, assim, assado. Não, não é super simples. É o seu processo. A gente precisa sentar e definir essa estratégia. E aí sim, toma um cafezinho, mostra a papelada toda, explica. A hora da cerveja é outro momento. Nada impede da gente ter clientes amigos, mas é importante que ele saiba que ali você é o advogado. Até porque a palavra final ela vai ser sua e a responsabilidade é sua, né? Eu já tive casos também que o cliente falou, não, eu não concordo. Eu falei com fulano e fulano indicou esse caminho. Falei, ótimo, aqui está o seu prontuário, aqui estão seus documentos, pode levar para o fulano, numa boa amizade que nós temos, não vai mudar nada, mas essa é a minha estratégia. Se você estiver de acordo, vamos em frente. Se você não estiver de acordo, sem problema nenhum, segue a vida, sem problema. Perfeito. A doutora Andréia falou que faz assim também, a doutora Moniz, acho que foi o doutor Eliandro que falou que senão depois você não pode nem ir no churrasco, né? Alguma coisa assim. E é bem isso, as parcerias elas são super importantes mesmo, principalmente no início da carreira. A gente acaba... e é bem interessante quando você procura essas pessoas para fazer a parceria, parece que fica equilibrado, né? Então tem gente que fala mais, o outro é mais na ação. Então é sempre importante ter profissionais que a gente confie para poder fazer essa parceria e para, de alguma forma, levar mesmo. Falar, olha, nós temos a parceria e você, de alguma forma, passa a ficar à frente até para essa comunicação não ficar truncada, né? Perfeito. Eu acho que um bom ponto é diante da pessoa que chegou até você, se é um familiar, se é um amigo, quando te traz uma questão, é como que você recebe, né, essa situação. Você sentindo, você chegou, né, o seu amigo, o seu parente está te contando um caso. Como que você fica diante daquilo? Você fica em paz? Você, assim, consigo resolver? Como que você fica? E a partir daí, essa é a chave, né, do que você faz em relação a isso. Porque aí você percebe se você tem condições de ter uma parceria, que seria um caminho também ótimo, principalmente para aqueles que estão, né, começando, ou se realmente você fala, olha, tal pessoa e passa o bastão, né, para frente, indica uma outra pessoa para dar continuidade. Porque mesmo numa parceria, ainda que você estabeleça as regras, né, de como será o atendimento e tudo mais, o fato é que quando aquele amigo for te encontrar, ou aquele familiar, ele também vai te perguntar, né, daquele assunto. E o ponto é, você quer tratar daquele assunto, né? Você quer falar sobre isso? Porque, ok,
somos nós que trazemos, né, os limites e conduzimos o caso, mas o que você quer diante daquela situação? Então, você tem essa possibilidade de escolher o que fazer. E isso é desde o início, né? Então, como que você recebe, como que você sente aquela situação? Se para você é ok, ok, siga em frente. Se não, não. A gente sempre sabe quando vai dar problema, né? Quando a gente recebe, chega um cliente, bate na sua porta, te traz um caso, e isso aqui vai ser uma dor de cabeça. Ou quando, ok, é um caso como o outro, que vai ser trabalhoso e tudo mais, mas eu consigo, né, lidar. Então, é importante a gente olhar para essas questões também, não só para o jurídico em si, né, para a questão da lei, da doutrina, porque esse também é um ponto interessante, né? Quando a gente sai da faculdade, pelo menos comigo foi assim, acredito que com a maioria de vocês também, vou conquistar o mundo, né? Agora eu sei a lei, sei onde buscar, vou conseguir fazer, né, diversas coisas. Só que a realidade não é assim. E um ponto importante é, na faculdade, eles não nos ensinam a como atender o cliente, o que fazer no dia a dia, né? Por exemplo, os métodos alternativos de conflito. Isso é fascinante. Na verdade, o poder judiciário deveria ser a última alternativa e não a primeira. Só que ainda, né, pelo menos quando eu converso com as pessoas que estão estudando agora, começando na faculdade, ou estão estudando, ainda existe, né, aquela expectativa do estudante do direito e caminhar para o litígio, né, para o contencioso. Só que o direito, ele é muito amplo, e, na minha visão, muito carente em relação ao consultivo, em relação ao preventivo, né, à informação, que tudo começa daí. E com a informação também vem a comunicação. E isso é uma grande arte, né? E isso é um grande momento que eu percebo que cada um de nós também pode, né, desenvolver essa habilidade de se comunicar de forma não violenta. Que também a gente sai com a agressividade, né? Impondo, é assim, é assado, né? A lei diz isso. É uma característica mesmo, né, dos advogados. E eu me incluo nisso também. Só que como poderia ser, né, fazermos um pouquinho diferente, né, olhando, continuando, né, estudando, se aperfeiçoando, mas com uma conduta desse lugar, né? Então isso é algo importante. Verdade, Cris. São tantos assuntos, né, que a gente poderia aqui ficar, acho que a noite toda falando, não só nesse tempinho, mas eu acredito que trouxe de alguma forma bastante reflexões, né, bastante ponderações aí sobre a questão da postura e tudo mais. E aí eu vou, então, passar novamente a palavra para o doutor Vinícius para fazer as considerações finais, para a gente ir já indo para essa nossa parte final aqui do encontro. Lembrando que quem quiser mandar depois perguntas, alguma coisa, a gente pode, de repente, ir direcionando as perguntas. Depois para a doutora Simone. Pode falar, Vini. Muito bom, doutora Roberta. Bom, o que eu acho importante também, para deixar claro assim para o pessoal, sempre você tem que ter uma postura profissional com o seu cliente. Não importa quem é o seu cliente. Seja ele a pessoa mais simples do mundo que você já conhece, seja ele a pessoa mais importante que vem de uma outra indicação de outro cliente. Realmente, o dia a dia da profissão, a gente vai selecionando os clientes. Tomem muito cuidado com a questão dos preços, dos honorários. Nunca cobrem abaixo da tabela. Eu já presenciei situações em que advogado teve um cliente amigo e, entendendo aquela situação, fez um contrato e colocou um valor abaixo da tabela, e no dia seguinte, né, assim, após o processo, não houve uma satisfação do cliente, né, com o processo, até porque era muito difícil o que ele queria. E aí esse cliente, que era o amigo, foi lá, denunciou em tribunal de ética, e o colega foi realmente condenado porque não havia nem defesa, né, a ser feita. Então, tomem muito cuidado. Mostrem. Você tá inseguro de pegar a tabela. Olha, nossa, mas para esse processo o valor é alto. Mostra a tabela para o cliente, deixa bem claro para ele, olha, se alguém te cobrar menos do que isso, não é um bom profissional. O risco é seu.
E se for o caso, perca este cliente. Porque, gente, o cliente que vem atrás de preço, ele vai te deixar por conta de preço. Sempre, sempre. Então, se ele chegar em você e falar que tem um mais barato e tal, ele não está buscando o profissional, ele está buscando o valor. E aí isso no dia a dia vai repercutindo porque o bom cliente ele te indica para outro, que indica para outro e é sempre um ciclo, sabe? Então, tomem muito cuidado. Se você pegar um cliente ruim, que eu digo essa questão assim, ruim para pagar, exige demais e tal, você pode ter certeza que se um dia ele indicar alguém, vai ser igualzinho a ele, como a doutora Simone falou, os amigos e tal que a gente tem, eles pensam, né, com a cabeça parecida com a gente. Então tomem muito cuidado com isso, porque já pensou no início da nossa profissão aí sofrer um processo, questão de ética, porque você queria ajudar uma pessoa, às vezes é melhor falar, olha, o preço é esse, é o melhor que eu posso fazer, eu faço com os meus clientes, olha, o melhor que eu posso fazer o valor é esse. Como você pode me pagar? Em que condições? Em quantas vezes? Não sei, tem que ser a sua realidade, porque não adianta você tirar da sua família para me pagar, porque senão não é bom para ninguém. E eu sei que você vai pagar só a entrada, mês que vem você não vai conseguir pagar. Então eu prefiro contar, ter ali uma chance de receber maior, mesmo que seja um valor irrisório. Mas você pode ter certeza que esse cliente, esse é o bom cliente que volta, é o cliente que te indica para outros. Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falo, olha, eu quero ter você como cliente não para resolver esse problema, para a gente ter uma relação de confiança. E você vai confiar no meu trabalho a partir deste primeiro processo. E espero, rezo para que você não tenha problema nenhum. Mas se você tiver problema, eu quero que você lembre de mim. Ficou mudo. Peraí, pode falar, você desligou o seu som. Bati a mão aqui, desculpa. Mas, enfim, essa postura realmente funciona. O cliente vai dar valor ao seu trabalho, independente da pessoa que você se já conhece ou não. E, claro, se for um cliente que nem te conhece, melhor ainda, porque você já começa com o pé direito. Então, é o que eu gostaria de deixar registrado. Isso, tome muito cuidado. Às vezes a gente vai ajudar um cliente e acaba se prejudicando. Gente, se for o caso, não tem condições, o cliente não pode, indica a defensoria, não tem problema nenhum. Olha, amigo, isso é o que eu tenho que te cobrar. Se você não tiver condições, tem a defensoria, lá tem defensores capacitados que vão cuidar do seu caso. Mas para mim dar atenção no seu caso é isso, funciona dessa forma. E coloca tudo no papel, gente. Já tive caso de cliente que 5 anos depois ele perguntou, doutor, mas e tal coisa? E me mandou foto do contrato. Eu falei, nossa, eu até preciso ver onde está a pasta dele aqui para ver esse contrato e tal. Mas realmente ele pode, e está ali escrito, né? Não tem erro, você não foge daquilo. Isso é fundamental, contrato, né? Deixar bem registrado e e-mails também. Então, assim, quem tiver oportunidade, não jogue e-mails fora, né? Enfim, eu particularmente pago lá para ter o acesso mais no Gmail, né? No Google, para realmente todos os e-mails. Então, volta um cliente 3, 4 anos. Vamos puxar a conversa para entender o que foi conversado, o que foi falado. Isso é importante mesmo. Oi, Cris. Ouvindo o Vinícius comentar um pouquinho sobre a atuação, me veio já um tema para um próximo encontro. Ajuda. Sim, não, pode deixar. Doutora Simone, é que a gente está tendo uma outra live agora com o doutor Eduardo, o pessoal lá também da comissão. E, enfim, a gente ficaria, né, aqui, né, doutora Simone? Eu adoraria. Eu adoro falar sobre isso, mas eu entendo que há outras lives e a do nosso presidente, né, a gente tem que respeitar. Eu agradeço pelo convite e a participação, eu adoro esse tema, eu pretendo estudar muito mais sobre direito sistêmico, porque todas as áreas têm que andar de mãos dadas, porque é primordial
para nós mesmos entender o que nós estamos acontecendo, para nesse cenário de quarentena por causa do Covid-19, a importância de refletir sobre tudo isso, refletir sobre a forma que nós lidamos com o nosso trabalho, com a nossa vida. Então, em relação a tudo isso, agradecer novamente. A doutora Alcione também fez um comentário que vocês abrangerem, que é limitar os horários, se encontra... Voltando à pergunta do Dr. Luiz. Dr. Luiz, a pergunta dele, assim, foi foco na live, hein? Obrigada pela pergunta, Dr. Luiz. A doutora Alcione comentou, se encontra numa festa, até cliente, você pode encontrar na rua, no mercado, limitar falando, olha, a nossa pode marcar uma reunião comigo no escritório e acabou. Não tem você se policiar também. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada por todos que estão participando, e especialmente a doutora Roberta. Bonitinha. Vou abrir aqui para a doutora Isabel também fazer as considerações dela. Eu acredito que... não, a doutora Eliandra ainda está aqui com a gente. Bom, parabéns pela iniciativa. Os comentários e a participação de todos é essencial, e a gente vai abrindo caminhos, e a gente vai se conectando, e um pouquinho da experiência de um auxiliando a experiência do outro. É momento de isolamento, a gente pode estar isolado presencialmente, mas não estamos virtualmente, né? Então, que a gente possa contribuir diariamente com as nossas experiências, né? Obrigada, Cristina, pela sua fala, a Roberta, por organizar esses encontros, essa conexão. Doutor Vinícius, doutora Simone, essa jovem advocacia aí tão ativa, e a gente brinca, pau para toda obra, porque a gente sempre tem o sim deles. Então, parabéns a todos. E não posso deixar de mencionar que amanhã temos um encontro duplo de mulheres, então, doutora Alcione, às 17 horas, a Comissão da Igualdade Racial, e às 15 horas tem a Comissão da Mulher Advogada, como moderadoras, a doutora Muniz e a doutora Andréia. Então, fica aí o convite para vocês participarem amanhã também. Obrigada, boa noite a todos. Doutora Eliandra. Opa, peraí. Eu não estou conseguindo abrir o seu som. Vê se você consegue. Isso. Boa noite. Boa noite. Fechou de novo, doutora Eliandra. De conexão. Fechou o som dele. Eu acredito que... Tenta de novo. Não. Eu acho que está travando, né? Tá pausado a imagem dele. Voltou? Voltou. Melhorou. Então, vamos lá. Mas eu quero agradecer. Aí foi um pouquinho atrasado nessa reunião, mas foi espetacular. Como está pronto lá por Simone, cada um bem rapidamente. Continuada. E meu sócio está vendo. Tá muito ruim, eu acho que a conexão dele tá ruim. Cris, tudo bem, a gente aceita, né? Depois de tudo que aconteceu e deu certo o nosso encontro, a gente, aqui dentro da comissão, a gente tem encerrado nossos encontros com as frases sistêmicas, né, dentro do trabalho.
E aí, geralmente, eu pego 2 cartas, e hoje faz mais sentido, com tanta gente com nome duplo, né? Cristina Samara, Nelson Vinícius, Roberta Aparecida. Ali tem o Dr. Celso Davi, que eu vi que também é nome composto, enfim. Roberto, eu sou Isabel Cristina. Então, olha, faz sentido. A Tânia Regina, enfim. Eu já tive um Núbia no nome, o meu pode ser composto também. A Julia Rubens, sim. E aí eu vou trazer 2 cartinhas que eu acho que faz todo sentido aqui para próximos encontros. Qualquer conflito é o início da solução. E o Bert fala que a gente só encontra paz quando a gente olha para os nossos conflitos, né? E eu respeito o seu destino. E aí, se a gente falou tanto dos clientes, né? Respeitar o destino dentro das ordens da ajuda é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes aprendizados. O pessoal aqui está falando gratidão, muito obrigada. Nós que agradecemos a disponibilidade de todo mundo. Como eu disse, fazer esse movimento de conexão acontecer foi muito tranquilo, porque todas as pessoas convidadas disseram sim muito rápido. Então, doutora Cristina, eu agradeço profundamente. Doutor Vinícius, doutora Simone, a doutora Isabel sempre aqui presente, né? Na medida do possível, com tanta coisa que a gente tem para fazer, se colocar disponível para essas reflexões. E a ideia era trazer de uma forma bem leve, como foi, e que a gente possa, quando a nossa casa for inaugurada, você já esteve na casa antiga, e que você possa, na nova casa, novamente estar presente, conversar com a gente, enfim, ou encontros online, enfim, a gente vai ver o que o destino nos reserva, mas eu acho importantíssimo esses encontros. A doutora Alciane, amanhã nós nos falamos, doutora Andréia, Monize, estaremos aqui também. E aí eu deixo com você a palavra para suas considerações finais e para a gente encerrar. Quero agradecer a cada um que fez parte aqui desse encontro, na verdade, desse momento de conexão. Foi muito prazeroso, né, ouvir um pouquinho de vocês e a experiência de cada um e a percepção de cada um nessa caminhada, não só no aspecto profissional, mas pessoal, que a gente começa a partir daí. E, Roberta, muito feliz, muito honrada pelo convite. Simone e Vinícius, obrigada, né, pela presença de vocês, Isabel, na verdade todos vocês. Não vou falar o nome de cada um, porque senão, né, o tempo vai passando e a gente já estourou um pouquinho. Mas agradeço imensamente a presença de cada um, que venham mais pessoas para esse movimento, né, que conhecer um pouquinho, né, da nossa fala, né, do que a gente traz em relação ao direito sistêmico. E, inclusive, eu quero aproveitar e deixar um convite que no dia 8 de maio vai acontecer um seminário online sobre direito sistêmico, da qual tanto a OAB do Jabaquara, da qual eu presido, quanto a Roberta, nós iremos participar. Mais adiante a gente passa aí a divulgação de como será, mas vai ser online o dia todo, das 9h30 às 5 da tarde. Mais para frente a gente vai ter mais informações. E a finalidade... Ah, e o Julian também. Juliana, Neuza também, que já saiu, enfim. E a finalidade é arrecadar alimentos para distribuir para os advogados e pessoas mais carentes. Então, é uma iniciativa bastante interessante que foi iniciada pela Comissão de Direito Sistêmico Estadual de São Paulo, junto com a Comissão de Direito Sistêmico de São José dos Campos. Então, para vocês que querem conhecer um pouquinho, né, sobre o tema, e nós também, que não é porque nós estamos estudando que nós conhecemos um pouquinho, estamos sempre aprendendo, né, isso é muito importante. Sempre tem algo que a gente precisa revisitar, sempre tem algo que nós agregamos, né, nessa caminhada. Então, fica o convite para todos, a minha imensa gratidão. E também tirei uma cartinha no início, na verdade, antes de iniciar, né, diante do caos do link e tal, desses pequenos ajustes, e vou ler para vocês que faz total sentido. Eu agradeço por você ter olhado para mim. E para mim faz total conexão com o que nós estamos vivenciando, né, de a gente fazer essa reflexão, né, do que esse isolamento social, do que a pandemia, né, do coronavírus está causando dentro de nós, o que está se movimentando dentro de cada um de vocês, né? E nisso também me incluo. E o que é possível fazer diante disso, né?
Bacana. Bom, E o que eu acho legal é que esse movimento ele tá tão gostoso que o Julian já participou, a Luciane também aqui, a sua irmã também está presente. Então, assim, a gente vai fazendo, cada um vai se trabalhando, né, ao longo desses encontros. Muito bom. Gente, então, gratidão imensa. Vocês não sabem, meu coração está muito alegre, muito feliz por vocês terem aceito esse convite, todos vocês. E a gente se encontra, tá bom? Um beijo, até a próxima.